Sejam muito bem-vindos ao Calma Mamãe e nós vamos continuar, conforme combinado, a falar sobre a UTI neonatal, sobre tudo que acontece na UTI neonatal. Então esses vídeos vão ser muito importantes, eles vão ficar salvos aqui no canal do Calma Mamãe e, eventualmente, se os pais precisarem ter o seu filho internado na UTI neonatal, eles voltam aqui, conseguem rever o vídeo e isso vai acalmar eles demais, vai deixar eles muito mais tranquilos e seguros durante a internação. Eu sou o Dr. Marlos Paca, pediatra e neonatologista. Toda sexta-feira eu trago um vídeo novo para vocês. Então já se inscreve. Se você conhece alguma gestante, alguém que descobriu a gestação e que vai nascer agora em 2026, já encaminhe esses vídeos, já compartilha para eles seguirem o canal, se manterem informados e mais calmos para a gestação e para o nascimento do bebê. E hoje o assunto que eu trouxe, ele é um pouquinho mais curto, mais direto, mas ele é extremamente importante, que é a saúde mental da mãe e do pai, principalmente da mãe, porque o pai acaba indo trabalhar, acaba saindo mais de casa e do hospital, então ele acaba conseguindo espairecer um pouco, desapegar um pouco daquilo que está acontecendo ali o dia inteiro. A mãe não, ou ela está em casa, ou ela está cuidando dos outros filhos, ou ela está ali na UTI, naquela imersão, vivendo aquilo dia e noite. E ela precisa de mais ajuda do que a gente imagina. A saúde mental, a saúde emocional da mãe fica muito abalada com essa internação. Entenda, todas as mães, mesmo as que vão para casa, tranquilo, o bebê nasceu bem, foi para casa, nasceu a termo, não tem problema nenhum. Elas já têm a chance de ter o blues puerperal, a depressão pós-parto, mesmo com o bebê ali ótimo em casa com elas. Agora você imagina no ambiente de uma UTI, que na grande maioria das vezes o bebê nasceu prematuro, tem algum risco, alguma chance da mãe não levar esse bebê para casa. Então essa mãe vai conviver dia e noite com essa incerteza, com essa angústia de não saber se vai levar o bebê para casa, se ela vai chegar no outro dia, o bebê vai estar melhor, vai estar pior. E essa montanha russa de emoções gera muita preocupação para os pais. A mãe fica ansiosa, fica angustiada, fica nervosa. É muito comum as mães falarem que chegam em casa, não conseguem dormir em casa, preocupadas com o bebê. E o pai, na maior parte das vezes, está preocupado em dar esse suporte para a mãe. Mas ele também sofre essa angústia, ele também tem a preocupação e principalmente ele fica pensando, será que eu podia ter feito alguma coisa diferente para o meu bebê não ter nascido prematuro, para ele não estar nessa situação? Mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre as mães. E eu não estou falando aqui o que eu acho, isso é comprovado, isso é estatístico. Por exemplo, as mães com bebê internado na UTI têm 2 vezes mais chance de desenvolver depressão. Além de depressão, pode ter uma ansiedade generalizada, até em alguns casos, como a síndrome do pânico, como eu vou falar um caso daqui a pouco para vocês, que eu tive ontem lá na UTI. Além disso, elas normalmente os pais, a grande maioria dos pais que forem descrever o que eles sentiram durante a internação do filho na UTI, eles descrevem como um evento, como um período traumático. Mesmo que o bebê tenha ficado bem, tenha ido bem para casa, aquele período é um período de estresse extremo, de angústia, de discussões, de pressão, de cobrança. Então, eles entendem aquilo como um período traumático e podem, inclusive, desenvolver um quadro de estresse pós-traumático quando chegam com o bebê em casa. Vale também lembrar para vocês que não é só sobre o bebê dos pais que está ali, é todo o ambiente. Nesse caso que eu falei de ontem, um bebezinho que tinha uma síndrome genética faleceu, mas as mães eram conhecidas, né, ficaram amigas, né, mães de UTI. E depois que esse bebê, que esses pais foram embora, a mãe do outro bebê teve uma síndrome do pânico, uma crise de pânico total. Choro intenso, tremedeira, desesperada. Tive que eu e o psicólogo ficar conversando com ela um bom tempo, explicando, acalmando até ela sair da crise, até ela se acalmar. Por que isso? Porque você vê uma mãe que está passando pela mesma situação, não é a mesma situação. Cada bebê está vivendo uma coisa ali diferente. Um bebê pode ter uma síndrome genética que é incompatível com a vida, um outro tem uma cardiopatia grave que precisa de uma cirurgia,
o outro é um prematuro, o outro tem uma infecção, então cada um está vivendo um quadro específico. Mas para as mães, ela vê uma outra mãe perdendo um bebezinho, ela projeta aquilo para o bebê dela, ela não quer passar de jeito nenhum por aquela situação e ela entra em desespero, entra em pânico de verdade, ela tem uma crise. E se ela não tiver a ajuda necessária, como por exemplo, nesse caso teve o psicólogo, se ela for para casa, ela vai ficar com aquilo na cabeça e isso vai ter manifestações físicas, ela vai ficar angustiada, taquicárdica, não vai conseguir dormir e dentre outros fatores todos. Então, durante a internação, nem sempre também vai ser o óbito de algum outro bebê, mas às vezes toca o alarme e a gente precisa ir num bebê atender, reanimar, fazer algum procedimento e o bebê cai a oxigenação e aí os pais já veem aquilo acontecendo com outro bebê e quando o alarme do filho dele toca, já bate a ansiedade, o coração acelera, começa a suar frio, achando que pode estar acontecendo alguma coisa mais séria. E isso vai gerando um estresse, um trauma, que lá na frente essa mãe pode ficar hiperalerta, com a sensação de que vai acontecer alguma coisa o tempo todo quando o bebê estiver em casa com eles. E então, para fechar, agora que eu já expliquei para vocês, já mostrei como é importante a saúde mental da mãe, dos pais, durante a internação do bebezinho, vamos às dicas práticas. Conversar com o médico, tirar todas as dúvidas. Se não entendeu, pergunta de novo. Você não pode ir para casa com dúvida, preocupada com alguma coisa que você viu e não quis falar, não quis comentar. Pergunta, tira suas dúvidas antes de ir para casa. Conversar com o psicólogo. A maioria dos hospitais tem um psicólogo que atende a UTI neonatal, então é perfeito, porque ele tem vivência, ele está acostumado com os casos que acontecem na UTI, está acostumado com os problemas que envolvem as mães e os bebês, então ele consegue ajudar bastante. Então pergunta se tem esse psicólogo disponível, conversa com ele, senta, gasta um tempo, chama o pai para conversar também, porque isso é importantíssimo. Vocês vão ter um especialista conseguindo acalmar vocês e guiar um pouquinho, direcionar um pouquinho esses sentimentos de vocês. Depois disso, a gente tem a rede de apoio em casa. Então, no hospital tem o médico, tem o psicólogo, em casa, a rede de apoio. Às vezes a mãe e o pai estão num nível de estresse muito alto, eles não aguentam mais falar sobre isso, eles precisam descansar. Então, de repente, a mãe conversa com uma tia, uma prima, uma madrinha, avô, avó, uma amiga, alguém que ela se sinta à vontade de falar, desabafar, botar para fora toda a angústia dela. Isso acalma demais as mães. E, em último caso, os grupos de apoio, grupos de ajuda, em que ela recebe todo o acolhimento, porque as outras mães que estão ali ou já passaram por aquilo ou estão passando pela mesma situação, então ela consegue conversar com pessoas que estão exatamente passando pelo que ela está passando. Então ela consegue se identificar. Normalmente esses grupos ainda têm pessoas capacitadas da área da neonatologia, da psicologia, para guiar um pouco, mandar alguns assuntos, alguns artigos, e a mãe se sente muito mais tranquila vendo que ela tem como discutir, como tirar a angústia, não só com os médicos, nem só com o psicólogo, mas com outras mães iguais a ela. Então isso costuma ajudar muito as mães. Se no hospital que você está não tem isso, tem como procurar na internet, tem ONGs de prematuridade que tem esses grupos e se cadastre, porque eu tenho certeza que você ficando bem, a mãe ficando bem emocional e mentalmente, isso ajuda o pai e ajuda principalmente o bebê, que sente que a mãe está bem, que está mais tranquila, seja quando pega no colo, seja quando coloca no peito para mamar.